O que está fazendo você travar na hora de decorar qualquer ambiente é justamente quando você se pega pensando nisso. Será que eu devo combinar? Como eu devo combinar? O que exatamente eu preciso combinar no meu ambiente para fazer com que essa peça faça sentido? Porque quanto mais travada você fica, menos motivada você fica também para poder colocar isso em prática. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai deixar para lá. Você perdeu uma excelente oportunidade de trazer muito mais vida para sua casa, de trazer muito mais personalidade. Eu quero desmistificar algumas coisas que estão travando você de colocar em prática a decoração da sua casa de uma forma simples. Sempre que você se deparar com essa situação aqui, com dúvidas referentes a qualquer uma dessas situações aqui, saiba o seguinte: você vai ter duas alternativas. A primeira delas é a seguinte: você vai optar por nada combinando com nada. Ou seja, cada coisa vai ter uma aparência específica. Por outro lado, você pode fazer tudo combinando igual. Ou seja, todas as coisas que estão presentes ali naquele ambiente, elas vão ter a mesma aparência. Quando a gente se depara com essas duas situações, ou nada combina com nada, ou tá tudo combinando igual, a gente se vê num verdadeiro dilema. Sabe por quê? Esses dois caminhos, na verdade, são boas alternativas. Só que, ao mesmo tempo que os dois caminhos são boas alternativas, esses dois caminhos também têm problemas. Cada coisa aqui tem a sua aparência própria, digamos assim. Cada coisa aqui tem uma aparência específica. Mas você repare que nada faz referência a nada. A gente tem uma mesa aqui com um tampo branco e pés cromados e não tem mais nada branco com cromado, né, no resto do ambiente, você notou? Da mesma forma que não tem mais nenhum outro móvel com estrutura metálica preta, além dessa estante aqui. Da mesma forma que também não tem mais nenhum outro móvel de madeira com essa tonalidade ou parecida, né? Mesma coisa aqui da cadeira de madeira. Ou seja, aqui a gente tem cada coisa de um jeito próprio. E isso pode ser legal, sim, mas isso pode trazer um problema grave. Isso pode trazer um problema grave, porque quando a gente tem uma situação dessa, onde nada combina com nada, a gente pode ter uma decoração totalmente desconexa. E isso, instintivamente, na nossa cabecinha linda, faz a gente pensar que esse espaço onde nada conversa com nada, nada combina com nada e tá tudo aleatório, faz a gente pensar que esse espaço não tem o menor sentido. E aí, por isso, a gente também automaticamente pensa que tá tudo errado. Mas existe a outra situação que a gente viu agora há pouco, que é justamente o contrário. É quando a gente tem, ou pelo menos quando a gente monta, né, os espaços, já pensando em fazer tudo combinandinho, sabe? Tudo combinandinho. Onde a gente compra até conjunto de móvel pronto, né, para ficar mais fácil, para não dar tanto trabalho, né, para não ter que bater perna em loja procurando coisas diferentes. Cuidado, porque quando a gente tem uma combinação assim, combinandinha, onde tudo parece que é igual, tem a mesma linguagem, né? Tem o mesmo visual, a gente aqui pode ser que seja uma situação boa também, mas isso também, assim como o caso anterior que a gente acabou de ver, a gente também pode ter um problema grave aqui nessa situação. Qual é a situação grave que a gente pode ter aqui? A decoração, ela pode ficar muito engessada, muito óbvia. A sua decoração, ela fica engessada e por ser padronizada, ou seja, por seguir uma espécie de padrão, ela vai acabar ficando o quê? Muito parecida com tantas outras casas que resolveram ter a mesma ideia que você. A decoração, ela precisa nos proporcionar alegria, felicidade, bem-estar. E quando você descobre que a sua casa é igual a de muita gente, qual é a reação que você tem? Eu, pelo menos, não gostaria de saber que alguém mora numa casa idêntica. Casa não, né? Que é a decoração, a parte de dentro. Eu não ficaria nada feliz em saber que tem alguém que pensou exatamente nas mesmas coisas que eu.
de decoração, porque das duas, ou ela me copiou, ou então a minha ideia foi muito óbvia, a ponto de outra pessoa pensar exatamente a mesma coisa. E aqui no Simples Chic eu sempre estou estimulando você a pensar fora da caixa, a criar uma decoração única, uma decoração com a sua cara, uma decoração que você se orgulhe disso. E não a fazer o que todo mundo faz, que a sua casa deve ser o seu reflexo. Óbvio, se a gente tá morando, se a gente tá querendo se sentir bem dentro das nossas próprias casas e ela não tá com o nosso jeitinho, ela não tá com a nossa cara, você vai ficar se sentindo o quê? Um peixe fora d'água lá, não é verdade? Então sim, a casa da gente precisa expressar quem a gente é, precisa expressar as nossas preferências, os nossos gostos, a nossa história, a nossa cultura, não é? A nossa casa, ela precisa dizer quem nós somos, através dos objetos decorativos. A sua casa deve ser o seu reflexo, mas você é igual a todo mundo? Sua mãe já diria que não, né? E você não é todo mundo. Você é especial, você é única. Não existe ninguém no mundo como você. E se a sua casa é o seu reflexo, então a sua casa precisa também ser igualmente única, precisa ser igualmente especial, precisa refletir quem você é. Você não é igual a todo mundo. Por que a sua casa tem que ser igual a de todo mundo? Né? Dá uma aflição de ver quantas e quantas no Pinterest, quantos e quantos ambientes de apartamento, tá tudo igual, porque as pessoas, acho lindo, certo, acha lindo, mas aquilo representa você? Aquilo reflete quem você é? Eu gosto. Sim, você gosta, beleza, mas tem tanta coisa que a gente gosta na vida, nem não é porque você gosta que você tem que fazer. A sua casa, ela precisa dizer quem você é. Você tem que olhar pra sua casa e dizer, isso, aqui é a casa da fulaninha, aqui é a casa da cicraninha, ali é a casa da Mariazinha. É assim que funciona, é assim que tem que funcionar. E é só assim que você vai se sentir bem na sua casa. É só assim que você vai chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo, você vai se estirar no sofá e vai dizer, minha casinha maravilhosa, que lar docilar. Aqui é o meu canto, aqui é que eu me sinto verdadeiramente, aqui é que eu sou eu. Kari, não é preciso gastar muito, é bom usar o que temos, vamos inovar pintando, etc. Kari, eu sempre digo o seguinte, decoração não pode depender de verba, de orçamento. Sabe por quê? Porque se você, a partir do momento que você diz assim, não tenho dinheiro para gastar com decoração, automaticamente você mesma já está se colocando uma barreira aí que você já sabe que você nunca vai ultrapassar. Você tem que visualizar lá na frente como seria a sua casa se você realmente pudesse fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, independente de dinheiro ou não. Você tem que imaginar, minha casa seria assim, assim, assado, legal. O que é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para poder ter essa casa que eu imaginei? Aí você começa a se preparar, você começa a se programar. Porque sem você se preparar, sem você se programar, você nunca vai conseguir mesmo. Porque no momento em que você não começa a prestar atenção na decoração da sua casa e fica querendo fazer coisas, porque diz, não tenho dinheiro, vou fazer de qualquer jeito, você acaba se sabotando, se limitando. E para você, a decoração ela sempre vai estar embaixo dessa linha de importância na sua vida. Não é isso que eu estou propondo aqui para ninguém. Eu quero que vocês tenham a casa que vocês merecem ter, que é para vocês poderem se sentir realizadas, tá certo? Então, não pode pensar assim, não tenho dinheiro, vou fazer do jeito que dá. Não. Você tem que pensar, não tenho dinheiro, beleza, mas eu quero ter aquilo. O que eu posso fazer para ter aquilo? Como é que eu posso me programar, me preparar para ter aquilo? Quanto por mês eu tenho que juntar para poder ter aquilo? Porque eu quero ter aquilo. Aquilo me representa, aquilo ali sou eu. A decoração da sua casa, ela precisa ser feita com base nos seus gostos, sim, que é isso que a gente tá falando, né? Eu gosto de tal coisa. Legal, você precisa sim levar isso em consideração, mas você não pode deixar de lado alguns conceitos de estética. Afinal de contas, a aparência conta muito para a decoração de qualquer ambiente, vocês concordam? Então, se você não ficar satisfeita com nenhuma dessas duas opções que eu te mostrei até agora, ou seja, nada combina com nada ou tudo combina com tudo, você vai perder a sincronia com a sua casa. E vai ficar cada vez mais frustrada e mais triste por não ter a casa que você sempre sonhou, a casa com a sua cara. Prestem muita atenção nessas coisas. Vocês sim têm que levar em consideração os gostos de vocês, mas vocês também precisam entender que não é apenas isso. E nessas duas opções que eu lhe dei, ou nada combina com nada, ou tudo combina com tudo, elas são alternativas até boas.
Sim, dá para fazer tanto de um jeito quanto do outro, sem parecer que a sua casa siga um padrão. Dá para fazer tanto de um jeito quanto do outro. Mas eu sempre digo que nenhum excesso é saudável, não é? Como é que então que caminho seguir? E o que é que eu posso fazer para que a minha casa não seja ou não pareça nem aleatória e nem padronizada? A gente tem que aprender como é que a gente faz para encontrar esse meio termo na medida certa. Um meio termo entre o que é desconexo, ou pelo menos o que seria desconexo, e o que seria padronizado. Você precisa aprender a mesclar essas duas coisas e usar essa mescla em medidas certas. Sempre que você tiver na dúvida se faz tudo de uma forma aleatória, digamos assim, né? Cada coisa com a sua aparência própria. Ou se você vai fazer todas as coisas com a mesma cara, com a mesma aparência, ou uma aparência muito parecida, a ponto de deixar tudo parecendo que está ali dentro da mesma categoria, sempre que você se encontrar na dúvida sobre qual desses dois caminhos seguir, você vai fazer a você mesma a seguinte pergunta: qual é a minha intenção? Qual é a sua intenção? Você quer ir por um lado ou você quer ir pelo outro? Beleza, você já entendeu que precisa encontrar um meio termo. Mas um meio termo não significa dizer que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você colocar na sua cabeça que você tem que fazer os dois ao mesmo tempo, aí é que você vai ficar travada mesmo. Porque você não vai saber como é que você vai sair do lugar. Como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Você precisa definir isso primeiro. A dúvida acontece porque a gente não faz essa perguntinha. O que eu quero? O que é que eu intencionalmente quero? A dúvida acontece por isso. Você não perguntou isso para você mesma. Você já foi querendo colocar o carro na frente dos bois. De um lado, quando você diz que você quer que tudo combine, na verdade, o que você está querendo é que todo aquele local tenha o quê? Uma unidade. E por outro lado, quando você diz eu quero que cada coisa tenha sua aparência específica, na verdade, você está dizendo nada mais, nada menos que você quer dar individualidade a esses espaços, individualidade às coisas que você vai usar nesse ambiente. Como eu disse, as duas estão corretas. Não tem certo e não tem errado. Isso que é o mais maravilhoso. Os dois caminhos estão corretos, mas você precisa decidir qual dos dois você quer seguir. Isso aqui é muito comum quando a gente pensa na casa toda. Quando a gente pensa na casa, vou decorar a minha casa toda. Aqui a gente já não está mais falando de ambientes específicos, tá? A gente está pensando agora na casa inteira. Aí a dúvida bate. Mas e aí? Eu faço cada ambiente de um jeito? Ou eu preciso fazer tudo de um jeito só? Principalmente com cores. E aí? Será que eu uso a mesma cor? Será que eu tenho que usar, né, a mesma cor na casa inteira? Ou será que eu posso fazer um ambiente de cada cor? Essa estratégia aqui de ir ou por um lado ou por outro, ela se aplica tanto para a casa inteira quanto para ambientes específicos. Porque quando você decide, você toma as rédeas da situação e aí você vai ficar muito mais confiante, porque aquela sua decisão vai ser tomada com base em um motivo. Quando a gente tem um motivo, a gente se sente muito mais segura de fazer aquilo. A gente sabe que a gente está fazendo do jeito certo. Sempre que você se deparar com esse tipo de situação, onde você tem mais de um ambiente e você está na dúvida se você segue com as mesmas cores, segue com os mesmos padrões, né? Se usa os mesmos móveis ou não, e você se sente melhor, você intencionalmente quer, no geral, manter a unidade, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que a forma mais prática de você fazer isso é escolher uma única paleta para esse espaço. Essa situação, esse contexto aqui, vai se repetir também quando você pensar na casa toda. Manu, eu quero que a minha casa toda tenha a mesma linguagem visual, a mesma aparência entre as coisas, mas eu não quero fazer conjunto, eu não quero que as coisas sejam óbvias, eu não quero que tudo fique igual. O que eu vou te recomendar? Você vai montar uma paleta só para sua casa inteira. Mesmo que os móveis sejam diferentes, mesmo que os móveis da sua casa toda ou da sua sala integrada, não importa, mesmo que os móveis
eles estejam com carinhas diferentes, aparências diferentes, a unidade, nesse caso, ela vai ser mantida através de quê? Da paleta de cores. Se você colocar a mesma paleta de cores aí nesse ambiente todo, não importa se você vai usar móveis muito diferentes entre si, tudo vai ficar uniforme, tudo vai ficar coeso, porque tá tudo com as mesmas cores, basicamente. Agora, se você optar pelo caminho 2, se essa for a sua opção, o que eu vou recomendar para você? Você vai criar paletas diferentes para cada ambiente. Só que aí, para não ficar tão complexa a coisa, para não ficar tão complicada de colocar em prática, vai ficar mais fácil para você usar móveis com a mesma cor ou a mesma aparência, uma aparência bem parecida, para que os ambientes eles sejam diferentes apenas nas cores da decoração que você vai montar para esse espaço. Manu, a minha casa eu estou decorando e aí eu estou na dúvida, né, se eu posso usar um ambiente de cada cor. Você pode usar um ambiente de cada cor, não tem problema. Aí a minha recomendação é que, pelo menos na casa inteira, você use móveis de cores muito parecidas. Pode ser branco, pode ser um frejó, pode ser um carvalho, pode ser pinos. Tá? Pode ser preto, né? Móvel pintado na cor preta, e aí você faz paletas diferentes para cada ambiente, não tem problema.